Regra de 3, aula 1. Regra de 3 simples e composta. Antes de falarmos propriamente na regra de 3, vamos abordar um assunto que é necessário para compreendermos a regra de 3. São as grandezas. Então a regra de 3 ela é utilizada quando temos duas ou mais grandezas envolvidas. E consideramos em matemática grandeza algo que pode ser medido. Tudo que é mensurável pode ser considerado uma grandeza. A grandeza não pode ser confundida com o objeto em si, mas com a medida desse objeto. Largura, peso, distância, velocidade, entre outros, são consideradas grandezas. Então, tudo aquilo que é mensurável é considerado uma grandeza. As grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento da medida de uma delas provoca o aumento dessa segunda medida. Então, quando falamos em grandezas proporcionais, que são diretamente proporcionais, o aumento da primeira está relacionado com o aumento da segunda. Ao contrário, também vale a nossa regra aqui. A diminuição, ou seja, a redução de uma das grandezas, acarretará ou provocará a redução da segunda grandeza. Então, dizemos que em grandezas diretamente proporcionais, essas grandezas caminham em uma mesma direção. Então, é importante abordar desde o início que a setinha que nós iremos utilizar não quer dizer que aumentou ou que diminuiu, mas na comparação entre duas grandezas, elas estão caminhando em mesma direção. Já na grandeza inversamente proporcional, o que nós temos? Que o aumento de uma das grandezas provoca diminuição na segunda, ou inverso também. Se uma grandeza diminui, a outra automaticamente aumenta. Um exemplo de grandeza inversamente proporcional, para ficar bem claro, velocidade e tempo. Em um determinado trecho, se eu aumento a velocidade do meu carro, o tempo de percurso ele vai diminuir. O contrário também acontece. Se eu diminuir a velocidade, meu tempo aumenta. Então, o aumento de um provoca a diminuição do outro e ao contrário também acontece. Essas são as grandezas inversamente proporcionais. Depois de abordarmos as grandezas, falaremos agora diretamente sobre a regra de 3. Dois tipos, regra de 3 simples. Acontece quando temos duas grandezas envolvidas, apenas duas. Se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tanto faz. Mas o que nós podemos grifar aqui é que envolve duas grandezas. Exemplo 1 de regra de 3 simples. Em uma fábrica, em 8 dias, foram produzidas 1.200 peças. Montagem da regra de 3. Coloco inicialmente aqui acima as grandezas, que a primeira foi dias, a segunda foi peças. Primeiro cenário, 8 dias, 1.200 peças, ok. Em 6 dias, agora na parte de baixo vem o segundo cenário. 6 dias, quantas peças? X serão produzidas. Uma vez que eu somente aqui organizei os dados, eu não processei nada. Apenas estou organizando os dados. Agora procede a análise. Se em 8 dias eu produzo 1.200 peças, a diminuição da quantidade de dias para produzir essas peças, o que vai acontecer com a minha produção? Aumenta ou diminui? Percebemos aqui que a diminuição de dias provocou a diminuição das peças. Então, elas estão caminhando em uma mesma direção. Por isso que a seta se mantém. Por que a seta se mantém? Porque na transcrição aqui, a hora que eu for executar minha regra de 3, ficará assim. 8 está para 6, assim como 1.200
está para x. Multiplica em cruz elas, já que elas estão na mesma direção, não teve inversão de nenhuma das partes. Multiplica em cruz, divide, 900 peças serão produzidas, se confirmou. Menos dias, menos peças a serem produzidas, 900. Estamos no exemplo 2 e vamos dar uma olhada no enunciado. Para fazer um serviço, 9 funcionários executam em 24 dias esse trabalho. Se demitir 3 funcionários, ou seja, no primeiro cenário eu tenho 9 e 24, no segundo demitir 3 são 6 e um certo x. O trabalho seria feito em quantos dias? Então vamos lá. Se eu diminuo a quantidade de funcionários, o que acontece com os meus dias? Para entregar a obra, aumenta. Menos funcionário, mais dias. Inversamente proporcionais. Então a gente faz assim, ó, mantém aquele que tem x, 24 está para x, igual. O 9 sobre 6, ele inverte a posição, vai ficar o 6 em cima, 9 embaixo. Multiplicamos em cruz, 24 vezes 9, o 6 já vai passar dividindo direto. 4 vezes 9, 36, é o resultado da nossa solução aqui. 36 dias. Exemplo 2. A regra de 3 composta ela segue a mesma estrutura, o mesmo padrão da regra de 3 simples. O que acontece de diferente neste caso é que eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas. Ou seja, 3 ou mais grandezas envolvidas é o suficiente para classificar essa regra de 3 em composta. 12 operários em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de certo tecido. Então, o exemplo 1 aqui traz para a gente o primeiro cenário. A gente colocou ao lado aqui operários, dias, metros e largura. 12, 90, 36 e 1. Quantos dias levarão para fazer 12 metros do mesmo tecido com o dobro de largura? Então, eu não tenho o tamanho da largura, mas eu coloquei a largura 1, dobrando a largura 2. Fica tranquilo de fazer dessa forma. Quantos dias, x, no próximo cenário, para fazer 12 metros do mesmo tecido? 15 operários trabalhando agora 6 horas diárias. Então ficou omitido aqui o primeiro exemplo, que eram 8 horas inicialmente, passaram para 6. Vamos analisar essa grandeza também. O que nós fazemos inicialmente, antes de tudo, é colocar uma direção para x. Eu não sei se é aumentando ou diminuindo. Aqui nós não estamos considerando seta como aumentar ou diminuir, mas sim colocar uma direção para x. Eu coloquei para cima, poderia ter sido para baixo. O que acontece? A comparação agora acontece entre aquele que tem x e os demais. Vamos pensar aqui, ó. Eu tinha 36 metros a serem feitos. Agora, se eu tenho 12 metros, o que acontece em relação a dias apenas? Menos metros para produzir, menos dias. Então, eles estão caminhando na mesma direção, que é a direção voltada para cima, já que a primeira seta está para cima, a segunda também. O que aconteceu com a minha largura? Eu aumentei a largura, dobrou a largura. Eu preciso de mais ou menos dias para produzir esse pano. Mais largo, mais dias, mesma direção também. Próximo, operários. Se eu diminuir a quantidade de operários, o que acontece com os dias para eu entregar meu trabalho? Menos pessoas trabalhando, mais dias estão em sentidos contrários, por isso a seta está para baixo em operários. Agora vamos analisar horas. Se eu diminuo as minhas horas trabalhadas, o que acontece com os dias? Aumenta, então está no sentido contrário, para baixo também. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Vou colocar aqui 90 está para x e vou comparar os demais. Esse primeiro foi. E o segundo está na mesma direção, 36 por 12. Vamos colocar aqui 36 por 12. Agora multiplicamos as próximas frações. Largura está da mesma forma, aqui 1 para 2. Vamos para o próximo. Horas. Está o inverso em relação a dias, a setinha. Então vai ficar o 6 em cima e o 8 embaixo. Ela inverteu. E o último aqui, operários, também está em situação contrária. Então 15 está em cima, o 12 está embaixo.
e vamos buscar simplificações aqui. O melhor caminho para a gente agora é buscar simplificações. Então vamos fazer algumas que são possíveis aqui. 36 por 12 mesmo embaixo ficou 1 e em cima ficou 3. 6 e 8 dá para dividir por 2, ficou 4 embaixo, 3 em cima. 15 e 12 por 3, 5 em cima, 4 embaixo. Podemos copiar todas as nossas operações aqui. 90 está para x. Vamos lá, 3 em cima, 1 embaixo. 1 em cima, 2 embaixo. 3 em cima, 4 embaixo. 5 em cima e 4 embaixo. Se existirem possíveis simplificações, podemos fazer. Se não, vamos multiplicar. 3 vezes 1 vezes 3 vezes 5, 45. Embaixo a multiplicação, 32. Então, ficamos com... Vou fazer no cantinho aqui. 90 está para x, assim como 45 está para 32. Multiplicamos em cruz, ficou assim. X é igual a 90 vezes 32 dividido por 45. 90 por 45, 2 em cima. 32 vezes 2, 64. Nosso espaço é um pouco limitado aqui, mas deu para entender um pouco a lógica da regra de 3 composta. Então, são 64 dias para que possamos entregar o trabalho nessas condições. Essa foi a aula 1, regra de 3 simples e composta, aula única em relação a esse tema.